Oi, eu sou Yasmin e hoje o nosso grupo vai falar sobre as histórias em quadrinhos. Bom, então para começar, o que são as histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQ, é a arte de narrar a história através dos desenhos, que ficam em sequência e normalmente na horizontal. Essas histórias elas têm o fundamento básico da narrativa, que é o enredo, os personagens, o tempo, o lugar e o desfecho, e apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas eles utilizam os recursos gráficos para trazer o leitor para dentro da história que está sendo contada. O exemplo disso são os balões, que ficam com textos escritos, e o formato desses balões também transmite intenções. O exemplo dos balões são os balões com linhas contínuas, que sugerem a fala comum do personagem, os balões com linha tracejada, que indicam que o personagem está sussurrando, os balões em contorno em forma de nuvem, que apresentam pensamentos, entre outros. Um outro recurso também bastante explorado são as onomatopeias, que são as palavras que tentam reproduzir os sons, tipo tic-tac, que aponta o som do ponteiro do relógio. Também é bastante explorado o uso das letras de diferentes tipos, tamanhos e cores, com o intuito de interagir sempre com o leitor. Mas qual a origem das histórias em quadrinhos? A primeira história em quadrinho que se tem notícia no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. Essa linguagem das HQs, com personagens, ações, diálogos em balões de texto, foi inaugurada nos jornais sensacionalistas de Nova York com uma tirinha do Richard, chamada The Yellow Kid, e fez tanto sucesso que ela foi até disputada pelos jornais de renome. Claro que esse modelo não surgiu do acaso, até porque as histórias em quadrinhos mais antigas surgiram lá nos primórdios, quando os homens das cavernas se comunicavam através das pinturas rupestres, contando, através dos desenhos, o dia a dia dos nossos ancestrais. As primeiras comics não foram muito aceitas na época, porque foi a mesma época do cinema. Então, além de perder a relevância, os quadrinhos também traziam assuntos considerados de má influência. Só na década de 60 que ele entrou na vida acadêmica e passou a ser aceito no universo dos jovens e dos professores. As histórias em quadrinhos mais famosas são aquelas que retratam a vida dos super-heróis e também são transportados para o cinema. Mas também nem toda HQ contava só a vida dos heróis. Alguns artistas utilizavam as histórias em quadrinhos até mesmo para narrar as suas histórias de vida. Histórias em quadrinhos no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos publicada foi o Tico Tico, em 1905, idealizada por Renato de Castro, no periódico O Malho. Bem como teve influência da HQ francesa, La Semaine de Suzette, com seu personagem principal chamado Chiquinho. Entretanto, o primeiro gibi totalmente colorido conhecido pelo público brasileiro surgiu apenas em 1960. A história do artista Ziraldo levava o nome de A Turma do Pererê, onde seus personagens eram inspirados da cultura nacional. No entanto, esse gibi foi retirado de circulação durante a ditadura militar, em 1964, retornando apenas em 1975. Todavia, finalmente na década de 60, surgiu a história em quadrinho mais famosa do Brasil, A Turma da Mônica. Idealizada por Maurício de Souza, a história, aliás, fez tanto sucesso que hoje ela é publicada em mais de 40 países, bem como traduzida em cerca de 14 idiomas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e eu vou falar sobre os tipos de história em quadrinhos. O primeiro tipo são as tirinhas. Elas normalmente possuem apenas uma página e poucos quadrinhos. Elas sempre contêm um tom crítico, irônico ou de elogio. Próximo tipo são os cartoons. Os cartoons são desenhos com características exageradas, porém são diferentes das caricaturas. Os criadores de cartoons
possuem uma maior liberdade de transformar absolutamente qualquer coisa em personagem. Eles são muito bizarros e muito engraçados. Próximo tipo são os mangás. Os mangás são HQs comerciais japoneses. Eles possuem características reais, porém com um leve toque de exagero. Podem ser de vários gêneros e para várias faixas etárias. Além disso, uma característica muito interessante é que eles são lidos de trás para frente. Isso é muito comum na escrita japonesa. Próximo tipo são os gibis. Os gibis utilizam a base do cartoon, porém são direcionados para o público infantil. Um exemplo de gibi é a Turma da Mônica. Próximo tipo são as comics. As comics também são HQs comerciais, porém elas não são muito utilizadas aqui no Brasil. Nós podemos encontrá-las mais nos Estados Unidos ou no Canadá. As comics possuem traços realistas, muito diferentes dos gibis e dos cartoons. São destinadas ao público jovem. Um exemplo são as histórias de super-herói, como por exemplo Liga da Justiça, Vingadores e etc. Último tipo, graphic novels são HQs destinados ao público adulto. Eles possuem histórias mais longas, densas e elaboradas. São muito parecidas com os romances. Há quem diga que histórias em quadrinhos não têm importância para o mundo no qual vivemos, que os gibis não têm relevância e que são coisa de criança. No entanto, esse tipo de narrativa é muito mais influente do que parece. Com isso em mente, apresentarei uma lista comentando as 10 histórias em quadrinhos mais influentes de todos os tempos. Action Comics. A história em quadrinhos mais valiosa de todos os tempos é também uma das mais influentes. Action Comics foi publicada em 1938 e por 80 anos tem servido como um modelo para os super-heróis. Action Comics marca a primeira aparição do Superman, um nome que é praticamente um sinônimo de heroísmo. A edição também é responsável por transformar a DC Comics na editora que conhecemos hoje. Maus. Maus é um grande marco para as graphic novels por inúmeros motivos, mas principalmente por ser a primeira a ganhar um prêmio Pulitzer. Publicada entre 1980 e 1991, Maus é uma reinterpretação artística das barbáries que o pai do autor Art Spiegelman passou nos campos de concentração nazistas. Spiegelman usou animais para descrever os grupos étnicos em seu conto da vida real. Judeus eram ratos, alemães eram gatos e os poloneses, não judeus, eram porcos. A história tem uma abordagem genial ao se aproximar de um assunto complicado e tão emocional. Maus é uma obra de ficção não ficcional, visualmente infantil, mas tematicamente obscura. Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha apareceu pela primeira vez em All Star Comics, como uma espécie de figura proto-feminista, lutando pelas mulheres injustiçadas em um mundo moldado pelo homem. Até esse ponto, as mulheres dos quadrinhos não passavam de interesses românticos ou secretárias loucas para serem resgatadas. Foi uma primeira aparição controversa, mas a personagem foi bem aceita e ganhou seu título solo em 1942. Depois disso, a Mulher Maravilha se tornou um ícone para as mulheres e todo o planeta. Influenciou a criação de inúmeras outras heroínas. The Yellow Kid. Nenhuma discussão sobre quadrinhos pode começar sem mencionar The Yellow Kid, de Richard Outcault. Não eram quadrinhos de super-herói, mas o menino amarelo era um garoto pequeno com orelhas enormes, uma cabeça careca e uma camisola amarela. Inicialmente publicado pelo The New York World e mais tarde pelo The New York Herald, as tiras diárias se tornaram tão populares que diversos jornais começaram a imitar a novidade para impulsionar as vendas. Em março de 1897, uma compilação das tiras diárias de The New Yellow Kid foi lançada, e assim nasceu a primeira história em quadrinhos impressa. Nada do que nós conhecemos em quadrinhos existiria se aquela revista não tivesse sido publicada há mais de 100 anos. Capitão América. Com o mundo em guerra, os americanos precisavam desesperadamente de um super-herói que pudesse os convencer que o bem triunfaria sobre o mal. O Capitão América, então, apareceu dando um murro na cara de Hitler logo na primeira edição.
Steve Rogers era um defensor da liberdade lutando contra o nazismo e vilões como o Caveira Vermelha. Um símbolo do patriotismo, o Capitão América se tornou incrivelmente popular e foi o primeiro herói a ganhar um quadrinho solo sem aparecer em nenhuma história anterior. X-Men. Os quadrinhos do X-Men de Stan Lee estrearam na Era de Prata, mas sua popularidade cresceu com o passar dos anos. Os X-Men são únicos no universo dos quadrinhos, por nascerem inexplicavelmente com poderes mutantes e serem severamente perseguidos por isso. Enquanto a equipe sobreviveu a várias versões ao longo dos anos, o enredo foi criado para tratar de questões sociais, de preconceito e perseguição. Akira. A história dos quadrinhos que nós conhecemos não estaria completa sem as influências do mangá. Publicados entre 1982 e 1990, os quadrinhos e o filme animado de Akira foram pioneiros em trazer os mangás e a cultura do anime japonês para o mundo ocidental, apresentando o estilo, que além de influenciar diversos desenhistas, se tornou familiar para inúmeros leitores. A história excepcional de Akira, que girava em torno de temas como poder, alienação social e corrupção política, fez com que o mangá permanecesse nas mentes dos fãs em todos os lugares. The Amazing Spider-Man. Os primeiros anos da indústria de quadrinhos foram muito controversos devido ao efeito que os super-heróis teriam sobre seus jovens leitores. Em resposta, os editores de quadrinhos se uniram para criar a Comics Code Authority, uma organização que visava censurar o conteúdo das revistas. Em 1954 em diante, qualquer quadrinho publicado pelas principais editoras deveriam respeitar as regras estabelecidas pela CCA. O código proibiu qualquer menção a drogas, mas Stan Lee resolveu quebrar a corrente em 1971. Ele queria criar um arco de histórias que demonstrasse os perigos do uso de narcóticos, mas foi proibido pela CCA. Em vez de autocensurar seu trabalho, Stan decidiu que sua série Amazing Spider-Man não iria seguir as regras, porque acreditava que precisava trazer uma mensagem muito mais importante. Foi uma escolha controversa, que provocou reações positivas e negativas. Mas mais importante ainda, ela é responsável pela reformulação da CCA. Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas marca um novo jeito de fazer quadrinhos para DC Comics. Enquanto Watchmen explorou uma nova realidade em um novo universo, a história de Frank Miller deu uma nova interpretação para como um dos personagens mais emblemáticos dos quadrinhos era tratado. O Cavaleiro das Trevas mostra um Bruce Wayne aposentado que decide vestir o manto do Batman uma última vez para salvar Gotham City. Todos os aspectos da graphic novel pegam as abordagens tradicionais do Batman e as amadurecem. A história mostrou para uma geração inteira de escritores de quadrinhos de todos os lugares que eles poderiam pegar amados personagens tradicionais e trazer uma abordagem completamente nova e realista. Watchmen. 1986 foi um grande ano para os quadrinhos. Ambos, Watchmen e o Cavaleiro das Trevas, começaram a ser publicados, algo que influencia os quadrinhos modernos até hoje. O trabalho de Alan Moore, Watchmen, pegou todos os temas convencionais de quadrinhos de super-heróis e os deu uma nova abordagem mais interessante e adulta. Watchmen se passa em um mundo onde, como uma única exceção, os super-heróis são apenas homens e mulheres comuns que decidiram vestir uma máscara e lutar contra o mal sem nenhum poder. As questões sociais e políticas levantadas pela presença dos mascarados são examinadas nos mínimos detalhes, trazendo um realismo e profundidade inédita para os quadrinhos de super-heróis. Once upon a time, there was a house with a man, a dog, and a cat. The man was faint, the dog was happy, and the cat was fat. Then the cat ate my breakfast, and the dog chewed up my slippers this morning. This sounds familiar. Alright, Garfield, you catch those mice. Sure, right after my manicure. Help! It's after me, it's after me. Save me, Charlie Brown, save me. I'm being chased by a blanket. I never dreamed that she'd be the first in our little group to crack up. Look, Garfield, I'm touching my toes. I'm happy for you, John.
This is great exercise. Why don't you join me? Sounds a bit stranger, but okay.